Hoje se fala muito em movimentos de destruição da família. Queria saber se você concorda com essa expressão e, levando em conta que esse movimento, ou esse suposto movimento, teria origem espiritual, quais seriam, na sua opinião, se é que concorda com a expressão e com esse, enfim, com esse pressuposto, quais seriam as instituições ou pessoas humanas, ou pessoas, né, que estariam protagonizando essa destruição da família, vou dizer, nos últimos 50, 60 anos? Sim, eu concordo absolutamente que existem movimentos para a destruição da família, certo? E não são apenas movimentos, vamos dizer, efeitos naturais e mais ou menos inconscientes de... Não é um movimento, não são movimentos completamente inconscientes. Às vezes alguma coisa dá errado, só porque realmente todo mundo acreditou numa besteira, mais ou menos espontaneamente uma grande massa de pessoas começou a acreditar numa besteira e daí todo mundo se dá mal. Não, eu acho que esses movimentos têm ao menos origem dirigida consciente de destruição da família, da sociedade, da civilização e especialmente da religião cristã. Agora, quem são? Bom, a origem última, eu não sei dizer, se vocês dizem, qual o foco histórico, quando começou uma coisa assim e quem começou, quem era o grupo de pessoas, eu realmente não sei. Não consigo retraçar, não tenho tanto conhecimento histórico. Assim, posso fazer hipóteses aqui na minha cabeça, mas que eu não me sinto confortável de compartilhar com o público, porque estão muito longe de algum tipo de certeza. Elas são tão seguras quanto qualquer opinião que qualquer outro possa ter aí. No momento contemporâneo, você pode dizer que tem certos focos, quer dizer, o movimento globalista, certo? O movimento comunista, certamente são focos conscientes de destruição disso, conscientes de destruição, certo? E destruição da família é talvez a maior calamidade que pode acontecer com uma sociedade ou com uma civilização. A maior calamidade, certo? Quer dizer, a destruição da família é o passo que não tem volta. Por quê? Como assim? Vamos entender a família num sentido mais, vamos dizer, normal e antigo. Quando que numa vida humana, os seus valores e o rumo geral, vamos dizer, no sentido moral da sua vida, está mais ou menos consolidado? Por volta dos 40, 45 anos. Eu diria que essa consolidação atinge um estágio inicial crítico por volta dos 35 anos de idade. E assim, você sabe, se você conhece um sujeito de 35 anos de idade, você sabe que ele pode, claro, de uma pessoa má se tornar uma pessoa boa, mas certas características dele são mais ou menos... Você pode imaginar o que esse sujeito vai fazer. Se eu tiver que interagir com ele, o que esse sujeito vai fazer? É muito interessante que até não muito tempo atrás, a disciplina da Igreja Católica era não ordenar o cara antes dos 35 anos de idade. E ainda hoje, bispo não pode ser ordenado antes dos 35 anos de idade, justamente por causa disso, certo? Porque é uma idade em que, mais ou menos, o núcleo fundamental de valores, certo? As qualidades morais ainda podem mudar muito. Ele podia ter um vício, um defeito grave, que ele muda. Mas se ele tem que estar já consolidado nele a crença de que aquele vício é um vício. Entendeu? Quer dizer, vamos dizer, a estrutura moral abstrata dele tem que estar mais ou menos montada nessa idade, 35, 40, certo? E é difícil que a maioria dos seres humanos, um ser humano ou outro, pode mudar fundamentalmente nessa estrutura de princípios a qualquer momento da vida, em qualquer idade, mas isso exige um tipo de iniciativa e de capacidade que, vamos dizer, a maioria dos seres humanos não vai ter, na média não vai acontecer. Então, a maioria das pessoas, você sabe, as coisas que ela acredita que são boas e más, verdadeiras e falsas, fundamentais e secundárias, essa estrutura geral de valores, certo? Permanecerá fundamentalmente a mesma entre os 40 e os 90? Algumas coisas podem mudar, mas é difícil que ela mude estruturalmente, entendeu? Estruturalmente, certo? E isso quer dizer que tudo que vai entrando como influência desse sistema de valores para um ser humano,
até os 35 e 40 anos, tem grande impacto sobre a formação dele. Certo? E depois dos 40 tem pouco impacto. Tem muito menos. Entendeu? Claro que não tem uma data assim, não, aos 35, no aniversário de 35, no aniversário de 40, mas é mais ou menos por ali. Certo? E se existe uma unidade familiar, certo? Intergeracional, quer dizer, você pode conviver com os seus pais ou com os seus avós até os 40. Pensa bem, lá pelos 15, 20, você tem muitas dúvidas a respeito de como você deve viver a vida, como seus pais e seus avós estão dizendo que você deve viver a vida. Se você tem convívio com eles até os 40, você volta atrás nas suas dúvidas em muitos elementos. Tem muita coisa que você fala, agora eu estou entendendo porque vocês faziam desse jeito. Agora, você entendeu? Quer dizer, se eles ainda são influências marcantes sobre você, eles são uma das posições a que você está exposto, certo? Você garante uma continuidade de valores, certo? Substancial. Não é que você vai concordar com tudo e você vai assinar embaixo o que seus avós pensavam. Não é isso. Mas você garante alguma continuidade de valores, certo? Alguma uniformidade. E você tem... Veja bem, na vida a gente não tem muitas garantias, certo? E uma garantia que você tem é o seguinte, seus pais e seus avós geralmente gostam de você. Geralmente eles não querem ferrar com a sua vida. Então, eu acho que eu considero muito importante para a estabilidade das sociedades que haja algum grau, o máximo grau de compartilhamento de valores entre as gerações. E se você não tem isso, se você não, 20 anos de idade, você já está separado geograficamente dos seus pais, você está numa outra cidade, você mora numa outra cidade, você tem uma certa distância com eles, você vai começar a ser invadido por outros sistemas de valores, cuja origem você desconhece, os meios você desconhece, os agentes você desconhece. Os seus pais, eles são agentes confiáveis na sua vida. Mesmo que eles não sabem tudo, eles podem estar errados em muita coisa, seus pais, seus avós, mas eles são agentes confiáveis, dignos de confiança na sua vida. Entendeu? Os seus professores universitários, os jornalistas, entendeu? Você não sabe que se esses agentes são confiáveis na sua vida. Entendeu? Você não sabe o grau de confiabilidade daquelas pessoas, real daquelas pessoas. Você não sabe que aquelas pessoas estão te usando, certo? E vão te descartar como um papel higiênico usado depois que elas alcançarem os objetivos delas ou não. Os seus pais vão saber que não é bem isso. A relação não é bem essa. Certo? Então, percebe que são dois tipos de segurança que a gente tem que ter na vida. Você tem que não somente ter as opiniões certas, como você tem que saber o seguinte, as outras pessoas que têm a opinião certa não vão me sacanear porque elas me detestam. Entendeu? Você tem que saber, você tem que ter essas duas fontes, certo? E a família é um grande instrumento para você ter alguma garantia desse tipo. De que os seus valores fundamentais são mais ou menos acertados e eles são compartilhados por pessoas que são pessoalmente confiáveis para você. A partir do momento que você elimina isso, certo? Elimina isso, e daí desde 2 aninhos de idade, a criança vai aprender o que ela aprende, o que ela ouve, a historinha que é contada para ela sobre o que é bonito e é feio. Quer dizer, não são os pais contando historinhas, Chapeuzinho Vermelho, isso aí, que eles olharam, eles viram a historinha, eu concordo com isso aí, eu quero que a minha criança sinta as coisas assim, eu acho que vai ser bom para ela pensar que isso aqui é bom, isso aqui é mal, certo? Então, desde os 2 aninhos ela está numa escolinha em que vão contar histórias para os seus filhos, você não sabe quais são as histórias vão moldar os valores, certo? E se a ideia de família como continuidade de valores se dissolve, as pessoas estão na mão de valores de fonte anônima, para quem você como indivíduo inexiste. Você entendeu? Eu como indivíduo para o movimento comunista inexisto. Eu não sou nada. Entendeu? Eles não estão nem um pouco interessados no meu bem-estar. Os seus pais estão profundamente interessados no seu bem-estar. Você entendeu? E você ter esse tipo de aliança, esse tipo de apoio, esse tipo de comprometimento da parte deles, certo? Vai te auxiliar muito na vida e você aprender a lidar com isso vai fazer muita diferença na sua vida. Então a destruição da família é a destruição de toda e qualquer garantia de universalidade de valores e continuidade de valores. Entendeu? De qualquer garantia. Se a família, as relações familiares são fracas, certo?
grandes movimentos globais, do tipo comunismo, globalismo, podem transformar a sociedade como eles quiserem, podem fazer da sua vida, entendeu? Você cumprir, você pensar que é certo, o que eles quiserem que você pense que é certo e pensar que é errado, o que eles querem que você pense que é errado. Porque para você se tornar um agente consciente disso, pleno e mais ou menos independente, você precisa chegar aos 40 anos. Não é aos 20. A pessoa pensa que aos 20, ela já sabe. Né? Cada um aqui se observe, faça a lista dos seus valores aos 20 e faça a lista aos 40. Certo? Agora, quando você chegar aos 60, faça a lista dos valores dos 40 aos 60, você vai ver que ela mudou muito menos. Porque aos 60, aos 40, você está se tornando um agente consciente dos seus próprios valores. Você está avaliando eles conscientemente. Você consultou ele o suficiente com os seus pares, com o pessoal da sua geração. Entendeu? Você leu o suficiente, então você se tornou. Agora você pode, aos 40 você pode pegar, não, vou fazer um exame crítico dos valores da minha família. E talvez você defenda um pouco diferentes, certo? Se até os 40, dos 2 aos 40, os seus valores foram formados por agentes anônimos, certo? Você não tem nenhuma garantia. Entendeu? Se você é formado por movimentos imensos assim e distantes, e não por valores familiares, certo? Da noite para o dia pode se tornar o seguinte, agora quem vestir azul vai ser preso. E você fala, é isso mesmo, é uma coisa horrível vestir azul. E você não sabe por quê? Você não sabe de onde veio aquela convicção. Não? Então você observa muito isso nas últimas décadas, certo? Como é fácil, como as pessoas já vêm de famílias fragmentadas, certo? De muitos divórcios. Então, quer dizer, quando tem a dificuldade de divórcio é isso, quer dizer, quando há um divórcio, de repente a criança se vê não necessariamente entre 2 conjuntos de valores antagônicos, os pais podem defender, mesmo divorciados, podem defender os mesmos princípios fundamentais, mas ela quase sempre se vê, a maior parte dos divórcios não é pacífica, é mais ou menos litigiosa, ela se vê diante de grupos antagônicos, de defensores antagônicos. Então, ou você é amigo desses, ou você é amigo daqueles. Então, uma imagem interessante da Françoise Doutor, que ele fala que filhos de pais divorciados são como... É isso, são 2 polos norte. Então, 2 polos norte, exatamente. Ele não sabe para onde ele vai exatamente. se orientar. Então, isso fragiliza imensamente o sujeito. E aí você faz isso, certo? E ensina que não, seus pais não sabem nada, porque a humanidade não sabia nada anteontem. A gente só aprendeu as coisas agora, é só você que sabe, certo? O que é novo é sempre melhor. Nós estamos evoluindo em conhecimento e etc, etc. Você vai pregando essas ideias unilateralmente e os velhos vão se tornando, então, obsoletos como máquinas, né? Como telefones da geração passada. As pessoas da geração passada hoje são quase como, sentidas quase como telefones da geração passada. Você pode ter afeto por elas, mas você não respeita nada do que elas pensam. Você não leva em consideração o que elas pensam. Entendeu, não? Quer dizer, as crenças e opiniões dos seus avós já não têm nenhum destaque. O seu avô como pessoa tem, você tem afeto por ele, você gosta dele. Você não quer ofendê-lo, você não quer chateá-lo. Mas ele não decide nada sobre a sua vida em termos de orientação e valores. Ele não é a autoridade a quem você recorre. Quando você tem uma dúvida, olha só, quando um jovem hoje tem uma dúvida acerca do que é certo ou errado na vida, entendeu? Ele não pergunta para o avô dele, ele pergunta para o Google. Isso que eu falava. Google. Você entendeu? Ele pergunta para o Google. Só que a resposta que sai do Google é uma resposta que foi emitida por pessoas para quem você é nada. Para quem você é nada. Porque nesses movimentos globalistas, no movimento comunista, existem elites que pensam que os indivíduos humanos da massa são nada. Um número só, né? São um número, exatamente, são um número. Então, quer dizer, então você está se formando lá entre os 15 anos você já começou a usar a internet, certo? Hoje talvez com 10, você começou a usar o Google. Então, entre os 15 e os 45 anos, você está criando a sua estrutura de valores, que vai ser mais ou menos fixa a partir dos 40, certo? Está sendo determinada por agentes anônimos que não se importam de maneira nenhuma com você, certo? E você se tornou uma peça de algo que você não sabe o que é, certo? Então, eu acho que isso é uma profunda imoralidade. Eu acho que a estrutura familiar
uma benevolência moral. Porque, mesmo que, como eu falei, mesmo que seus pais, seus avós estejam errados, eles estão profundamente comprometidos com o seu bem-estar. Tem uma coisa que o Google pode fazer, eles não podem, e que põe eles numa situação, os seus pais numa situação de elevação moral. Os seus pais e seus avós não podem se tornar uma visão hegemônica e total de valores para você. Os seus pais te expõem aos valores deles, mas eles não vão te impedir de testemunhar, experimentar os valores dos outros e comparar os valores deles com os valores dos outros. Quer dizer, você vai estudar, você vai ler, você vai interagir com outras pessoas, pessoas de outras famílias, certo? Então, quer dizer, os seus pais não estão criando uma imagem totalitária os valores que eles te dão não é uma imagem totalitária da realidade, entendeu? Você necessariamente vai estar livre para estar exposto e comparar aqueles valores com outros valores. E por que do Google seria? Porque, olha só, certo? Primeiro, todo mundo consulta o Google. Nem todo mundo consulta os meus pais. Você não consulta os meus pais, você consulta os seus. Você consulta os seus. Cada um aí tem a família dele. Você entendeu? Então, a sociedade não é feita da minha família, da minha casa. Você entendeu? Então, as casas podem ser parecidas, certo? As famílias podem ser parecidas, mas o meu pai não é o seu pai, e cada um deu um conselho diferente quando a gente teve um dilema, certo? Mas eu posso ser seu amigo? E aí a gente vai conversar e interagir, e eu parei e pensar, nossa, tem um lado isso aí, esse jeito aí talvez seja melhor, percebe? Então a sociedade, quando os valores são nutridos principalmente pelas famílias, a sociedade é rica na modulação dos valores. É rica. Se uma família fracassar catastroficamente e só transmitir valores ruins, é muito difícil isso acontecer com todas as famílias simultaneamente, de maneira independente. Sim. Entendeu? Agora, se o que o Google ensina fracassar catastroficamente, está todo mundo ferrado. Entendeu? Está todo mundo ferrado. Então, é uma imoralidade. Eu acho que é uma profunda imoralidade. Entendeu?